para a direita. Vai decolar literalmente, vai sair da terra, vai lá pro espaço, vai voltar do espaço, vai cair lá no Senado com ele. Seja bem-vindo, meu querido astronauta, senador. Vou repetir. Senador astronauta Marcos Pontes. Olha, eu que agradeço, muito honrado de estar aqui, né? Presenças ilustres, poder discutir a respeito da política atual, falar de futuro, muita coisa boa aí pela frente e com certeza você que está assistindo aí, você vai gostar. Eu espero que você venha para o PL também para participar de tudo isso. A nossa querida, ela é tão linda pessoalmente. Espero que o vídeo aí esteja fazendo jus à sua beleza, à sua simpatia e tudo mais, viu? Deputada estadual aqui por São Paulo, a Daniele Mazzucchelli Alonso, a querida Dani Alonso. Seja bem-vinda. Obrigada, Lili. Obrigada a todos aqui presentes. Para mim é uma satisfação poder estar aqui com vocês, principalmente nessa casa, que eu me sinto em casa, né? O PL vira para a direita. Adorei isso. Adorei esse lançamento do nosso podcast. Nós estamos de parabéns, Lili. Eu tô tão feliz porque a pedidos ele voltou. Ele voltou, porque vocês pedem, vocês mandam aqui, tá bom? Ele está aqui conosco, nosso querido general Walter Braga Neto. Tudo bem? É um prazer estar aqui novamente, né? Vira para a direita. Vira para a direita, né? Muito bom. Vamos dar uma força agora para os jovens, né? Para os jovens empreendedores. Nós temos que fazer esse país crescer. Permitam começar pela Dani. Ô, Dani, me conta aqui, qual foi a sua bandeira como candidata? Já tinha uma vida política ativa, é o primeiro mandato? Como é que você chegou aqui em São Paulo? Se pergunta pra mulher como que ela começou a contar a história dela, a gente não sai hoje, né? Mas, na verdade, não, eu não tinha uma vida ativa política. Na verdade, a minha vida começou no empreendedorismo. E eu sempre gosto de falar que eu sou vendedora de material de construção, que foi assim que eu comecei com 12 anos. Por que eu falo isso? Porque foi o empreendedorismo, viu, general, Sim. que me trouxe para a política. Quando eu via quando vocês estavam aqui falando da questão do empreendedorismo de fato, que é uma pauta do nosso partido, de fato ser uma economia liberal, é Sim. algo que nós empreendedores acreditamos muito. Porque nós sabemos a força que é da geração de empregos, do empreendedorismo, o que isso pode transformar o nosso Brasil. E, de fato, quando eu vi que a política precisava dessa organização, desse mecanismo de meritocracia, processos, geração de resultados, que é o que a gente vive no empreendedorismo, eu falei assim, gente, se a gente levar isso para a política vai ser fantástico. E aí foi assim que começou. E foi um senso de missão mesmo. E como minha formação, sou arquiteta, sempre atuei muito na arquitetura, apaixonada por casa, moradia. Espero que você faça belas obras. Amém. Enquanto deputada estadual, né, nos o nosso honrando. propósito. Porque você sabe que é um déficit que a gente tem muito grande de mulheres que chegam a ter um posto de destaque, como é o seu caso, agora como deputada estadual por São Paulo, e que realmente cumpram com o seu dever, né? Não se inibam. Eu não sei como é o dia a dia de uma deputada, né? Ou no Senado, como é de um senador, que eu estou louca para saber dessa experiência. Enfim, mas que realmente você possa ter sabedoria e cumprir com aqueles valores que a gente tem como conservadores, né? Deus, pátria, família, liberdade econômica, liberdade, meritocracia e tudo mais. Eu vou parar de falar porque eu quero ouvir o Braga Neto. Ô, Braga Neto, me conta aqui. Você está, para quem não sabe, vou contar para você. Você perdeu o outro episódio? Perdeu mesmo. Vai lá, corre aqui, tá no card, você vai assistir o anterior, o Tadeu esteve conosco, o Capitão Augusto, e foi um sucesso também, né? E agora, eu te contar aí sobre como tem sido o seu trabalho como secretário nacional de Relações Institucionais. Está de vento e popa? Tá indo muito bem, graças ao apoio e o entendimento que as pessoas do diretório do partido, o presidente Valdemar nos apoia muito nisso aí. Eles têm tido. O partido ele cresceu muito, né? Então ele precisa, como eu disse anteriormente, ele precisa que todos os integrantes do partido tenham um sentimento de pertencimento para que o partido forte, todos nós seremos fortes. E um dos focos que nós temos, é até bom a Dani estar aqui, porque um dos focos nossos são exatamente a questão do jovem empreendedor. Opa. Quando nós fizemos aquele plano de governo lá atrás, né, se você olhar, é exatamente o oposto do que tem aqui. Um é economia liberal, o outro é estatizante. Né? O outro é escravidão. Você chama de estatizante, é bonitinho, mas eu posso falar. Eu vou falar. Escravidão, você dependência. Quando foi feito o marco legal do saneamento, ele em 8 meses deu um aumento de investimento privado de 1000%.
Né? E aquilo é praticamente um investimento privado, é uma privatização, né? Uma concessão. E nós focamos nisso e na questão das startups. Né? E o jovem... E foi a primeira coisa que foi tirada agora, né? Digamos de passagem. Né? Foi excluído lá. Deixa eu perguntar para ele. Senador. Eu tenho muito orgulho. Eu vou falar para vocês por quê. Porque nós estivemos juntos nos caminhões. Eu trabalhei incessantemente. Eu orava, pedia a Deus, porque a gente quer realmente exemplos para dizer de história de vida. A sua história é linda, é inspiradora. Obrigado. Todo mundo sabe disso, mas eu preciso aqui falar publicamente, né? Que realmente compensa o esforço por intelectual, por alcançar outros patamares, mas você foi longe demais também. Foi lá para a Lua também, né? Não precisa ir tanto, não. Quase perto, né? Agora sim, o que é mais difícil? Tá lá na Lua ou tá lá dentro do Senado? Já deu para sentir a temperatura? Olha, são atividades diferentes, bem diferentes assim. Não, mais ou menos. Eu preciso explicar a minha pergunta. Um minutinho. Eu preciso explicar a minha pergunta. Porque a gente acompanhando a vida do povo lá no Senado, parece que eles vivem no mundo da lua. Parece que ele não percebe o que está acontecendo no nosso entorno. Sabe, senador? Olha, é importante trazer o pé muito no chão ali, né? E ter essa cabeça de pensar à frente, pensar o que a gente quer fazer no país. Aliás, a gente tem aqui, eu ouvindo aqui, essa primeira parte de empreendedorismo e jovens, né? Isso é muito importante, trazer esses jovens para o empreendedorismo, para acreditarem que é possível fazer as coisas, mesmo que comece com dificuldade. E a gente precisa trazer essas pessoas para dentro de um partido que eles acreditem que, olha, esse partido vai poder me levar, me dar a chance de explorar os meus talentos, colocar esses valores que eu concordo. Crescer, né? E o partido, à medida que cresce, precisa dessa organização, né, para que ele se mantenha grande, unido e eficiente. Isso é muito importante. Então, eu vejo esse trabalho do General Braga Neto, da Dani, de tantos outros que participam, do Valdemar, que faz essa junção de tudo isso na liderança, do presidente Bolsonaro para incentivar, da Michele para incentivar tantas mulheres também, de uma forma muito importante. E aí, quando você chega lá, por exemplo, dentro do Senado, né, você dá aquela impressão, sai um pouquinho desse politicamente correto, fala do seu sentimento. Quando você entrou lá, falou, ixi, agora eu sou senador. É assim que sente? Eu vou perguntar isso para você também. Deixa eu fazer uma comparação aqui, né? Já que você falou do espaço, eu lembro que o primeiro dia que eu cheguei no Johnson Space Center, lá em Houston, e aí você vê aquela placa, né? NASA Johnson Space Center, logo na entrada, eu falei, nossa, realmente está aqui. Eu de terno, né? Era militar, costumava ficar usando terno, usava farda, né? E aí chega lá, você olha e fala assim, caramba, eu vou ter que me adaptar nessa nova situação. Isso. E demora um pouquinho para você se adaptar, né, para começar a ver como que é a rotina, onde que são os pontos importantes, ou não são. Mesma coisa no Senado, quando você chega aquele tapete azul ali, olha... A imensidão, né? Um espaço muito grande. Uma pessoa falando na tribuna, né, a importância de tudo aquilo que acontece ali, você começa a ver os projetos de lei que passam, a revisão de tantos... Poxa, eu vou ter que me adaptar nesse negócio. Agora eu já posso dizer que estou bem adaptado e eu estou adorando essa nova função, principalmente porque você vê ali a possibilidade de mudar o nosso país através das leis. O governo está fazendo muita coisa errada. E está. Né? É bom lembrar disso aqui. Infelizmente está, por enquanto. O senhor pode falar que o senhor é senador. Eu não sou, então eu fico quietinho aqui, só concordando. Essa é a função da gente, de apontar exatamente essas coisas. E não está agradando de forma geral, né? Então, e aí quando você vê ali dentro a possibilidade que a gente tem de alterar e de falar isso aí, você vê, olha, eu posso contribuir para o bem do país. E a gente precisa trazer esses valores para os nossos jovens participarem também, para essas pessoas olharem e falarem assim, puxa, eu quero participar da política. A política, antigamente, era uma coisa que dava muita vergonha quando você olhava. Queira ou queira, é assim mesmo. Você olhava e falava assim, puxa vida... O camarada não deu para nada. Ele não dava para nada. Ele não tinha uma história. Aí falava, eu vou para a política, que lá eu me arrumo. Não era, gente. Vamos falar a verdade. Olha aqui. Esse homem que até a oposição tem que se curvar diante dele, porque ele tem história de vida, ele tem história de sucesso. A deputada, uma história de sucesso, não chegou lá porque precisa comer com a política. Você entende o que eu quero dizer? É isso mesmo. General Braga Neto, meu amor, interventor do estado do Rio de Janeiro, que meu sonho... Vamos tirar foto junto, porque eu tô falando, eu sou do estado do Rio. Engraçado é que eu não tirava foto, para tirar uma foto comigo era uma dificuldade. Agora eu tive uma reunião com o Zema, o Zema e o presidente Bolsonaro, eu acho que eu tirei umas 900 fotos, deu até cãibra aqui. Mas por que não tirava foto? Conta para nós.
A questão do militar mais reservado. Agora é mais reservado. Simpático. O militar simpático. O pessoal, eu sempre fui acessível, mas eu não gosto muito de aparecer, né? Isso aí é personalidade. Na outra encarnação, se eu tiver, eu vou pedir para vir desse jeito, porque eu não tenho problema nenhum de aparecer. Você lembra, senador? Eu lembro. A gente lá fez no tanta coisa campanha lá, nos pancados, no junto, campanha, não tem aparecer. Eu gosto de falar. Eu vou muito feliz com a sua audiência, mas eu vou ficar mais ainda se você der o like agora. Você não está entendendo. Você vai se inscrever nesse canal. Veja aqui. Vira para a direita. Que a gente quer aparecer. Vira para a direita, porque isso aqui é para você. É para esse bate-papo, você conhecer as pessoas que estão lutando por você, por seus ideais. Você não está abandonado, não. PL veio com tudo, não tá prosa. Veio ou não veio, Dani? Se veio. Você sabe que eu estava aqui escutando o nosso senador falando. Se tem uma coisa que eu sou apaixonada é ver jovem com sonho. Sim. E jovem que a gente não mima muito, não. Nossa, às vezes eu sou até um pouquinho dura. Vou te contar um negócio. Eu fui a Minas, fui convidado para fazer uma palestra para eles lá, na época da campanha, de jovens empreendedores lá em Minas. Tá? É bom. Você esteve lá também? Já tive lá. Impressionante. Como é que é o projeto? Não, são jovens empreendedores. Tem de tudo ali. Né? Eles têm tanto pessoas que estão assumindo firmas que já existiam, parentes, como aqueles que estão criando. É impressionante, uma potência. Você sabe, eu me considero uma pessoa muito jovem ainda, mas... Não diga. Deixa eu fazer um esforço aqui para saber se ela é jovem. Porém, me considero também já com uma certa experiência pelo trabalho. Sim. E eu acho que nosso papel hoje, enquanto políticos, é resgatar no jovem a vontade de sonhar e conquistar as coisas por mérito. O nosso país caminha para um caminho que a gente ou mima demais os jovens de uma forma camuflada, aonde tudo vai à vontade e vão manipulando a cabeça dos nossos jovens com as mídias que nós temos hoje. Como se você vê um jovem, para ele ir para o mercado de trabalho, ele vai começar a ir com 23, 25, 30 anos, às vezes está no primeiro emprego. E eu acho que isso é tirar a dignidade de sonhar, porque se tem a coisa mais maravilhosa que tem, o jovem é tão criativo. É crescer. Eu pego aqueles jovens assim, eu lembro quando trabalhando no mercado de trabalho, que eu via o jovem, eu tinha um desejo de ajudar a ensinar, de trabalhar junto, de ver conquistar. Então, assim, eu acredito que jovens e mulheres na política, quando a gente traz isso para essa realidade, a gente vai trazendo um país cada vez mais desenvolvido. Até porque trabalho não mata ninguém, né, filha? Na verdade, dignifica. É a coisa mais digna da vida você da falou gente. Que começou com 12 anos com lá 12 trabalhando. anos. Eu comecei com 14. Você deve ter começado Hoje em dia, você vai ver jovem no primeiro. Eu comecei com 18 anos, quando eu fui para a MAN. A gente precisa trazer essa garotada para o mercado. Não vai perguntar de mim, não? Oi? Você acha que eu comecei a trabalhar quando? No SBT? Com 12 anos. 12 anos aí, ó. Eu vou contar uma coisa muito rápida que vale a pena. A gente aprende muito. Senador, vale muito a pena. Nós queremos essa... Minha mãe, cabeleireira, tinha o centro de estética dela. Ela falava o seguinte, ó, ninguém aqui fica parado, não. Vai estudar. Quer estudar o quê? Ocupou o horário lá? Vai vir me ajudar no salão. O que eu vou fazer, mano? Não sei fazer cabelo, não sabe nada? Vai vender revistinha de Christian Grey, Avon, não sei o quê. Gente, um dia eu estou no IMB, fazendo um evento como apresentadora, e era um evento de cosméticos, estava o CEO da Avon. E eu falei, eu trabalhei pro senhor. O senhor nem sabia. É isso! É verdade. Dignifica a gente tem que ter honra no trabalho. E hoje não, as pessoas não querem fazer isso. Você vê, ela falou aqui de jovens e mulheres, são duas coisas interessantes, porque o jovem tem exatamente a juventude, aquela vontade de crescer, né? Se o jovem é acomodado, vai morrer ali, se satisfaz com pouco. Né? Nós temos que estimular isso. E a mulher, ela se move por causas, né? Sim. Exatamente. Então, por isso que o PL hoje tem essa meta de aumentar o número de jovens e de mulheres no partido. Mas como atrair os jovens? Né? Eu sou como secretário nacional de Relações Institucionais. Nós vamos fazer um evento para jovens. Agora, nós vamos fazer um evento. Eu só não vou falar a data, porque a gente fala uma data e daqui a pouco muda, né? Mas nós vamos fazer... Mas já está tendo esse olhar. Já está tendo, nós já temos jovens. Você tem Nicolas, você tem aquele jovem lá do Ceará, que eu esqueço o nome dele. Tem a Zoe, né? Lá, a menina cubana. São influenciadores. Eu sei que você tem influenciadores com seguidores de milhões no Brasil e que já estão com esse pensamento de empreendedorismo, de tudo. E nós temos só que... diferença, né? Exatamente. E nós só temos só que botar esse pessoal para falar para os outros jovens. Perfeito. Quer ver uma coisa? Enquanto ela estava falando, eu lembrei de uma frase que eu vi, era em inglês, mas traduzindo para cá, algo assim, né? Que eu comecei lá, meu pai era faxineiro, vamos dizer assim, né? Em serviços gerais.
Aí você luta para conseguir as coisas. Aí quando chega o seu filho, você fala o quê? O meu filho não vai passar pelos mesmos apertos. Isso. Só que tem uma frase que fala uma coisa muito interessante sobre, que fala assim, olha, tempos difíceis geram pessoas fortes. Pessoas fortes geram tempos fáceis. Exato. Tempos fáceis geram pessoas fracas. Pessoas fracas geram tempos difíceis. E isso aí vira. É um ciclo, né? Então a gente tem que tomar cuidado com as nossas gerações para não tirar deles a oportunidade de aprender pelo esforço, pelo sacrifício, para conseguir chegar lá. Exatamente. E aí, onde entra a educação. Enquanto você estava falando, passando pela minha cabeça aqui... educação dramática. E começando pela educação básica, né? Aliás, começando lá na primeira infância. O nosso perfil está É invertido, muito importante. Né? Perfil tá A primeira infância, para a gente ter a criança de 0 a 6 anos bem cuidada, para que ela possa desenvolver realmente o que ela precisa em termos de saúde para ter uma vida, né? Para aprender durante. Se tiver uma primeira infância ruim, ela não consegue ir para frente. Aí, quando você chega no ensino fundamental, fala-se muito em ensino em tempo integral, mas precisa colocar o conteúdo adequado. Exatamente. A prática. E o suporte, né? O suporte para isso. Se você fala assim, eu preciso de uma infraestrutura duplicada, eu preciso de professores preparados, eu preciso de matérias, empreendedorismo, a parte de educação financeira, conhecimento para a vida. E a velocidade das coisas hoje, você vê só. Vamos falar uma coisa... Exato. Tecnologia, falar uma coisa, robótica. Robótica. Foi uma das coisas que foi cortada. Tanta coisa. Que foi cortada. É verdade, a robótica foi cortada. Você hoje, a velocidade que você... eu fui no agro. E aí cheguei no agro para conversar. Eu não vou citar o nome porque eu não lembro. Não lembro mesmo. Eu fui ver. O brasileiro é que inventou. Antigamente você lembra que a gente botava fogo na cana? Sim. Foi um brasileiro que inventou aquela questão do corte a frio. E aí, quando eu estava vendo lá a fazenda, aquele troço gigantesco do agro, e perguntei: vem cá, e como é que foi quando você industrializou, gerou desemprego? Ele falou: não, senhor. Não. Ao contrário, eu tive que capacitar, porque tem máquinas hoje que a pessoa leva 4 anos para poder ser capacitada para usar uma máquina daquela. E aí vem uma parte muito importante que eu tenho defendido muito aqui no estado de São Paulo e para o Brasil todo, e o Tarcísio ele vem com a gente nisso aí, que é o ensino profissionalizante. O ensino profissionalizante mudou minha vida. A minha também. Então, você vê, eu comecei no Senai fazendo curso de eletricista à tarde, trabalhava com eletricista aprendiz, ganhava meio salário mínimo. Mas isso te dá autoconfiança, te dá autoestima. Dá vivência, né? Vivência. As empresas precisam de mão de obra. Se você pensar só na área de tecnologia de informação e comunicação, a gente tem 300 mil empregos abertos. Sim. Ou seja, quando a gente fala o desemprego caiu, mas tem mais vaga ainda. Tem 300 mil empregos abertos. O que precisa? Qualificação. Mão de obra qualificada. Você vê a quantidade de jovens parados. Cara, esse negócio é muito bacana. Você vai trabalhar com inteligência artificial, com blockchain. Não, e jovem ocioso é onde vem o problema. Né? Porque exatamente. Você tira o jovem da rua, traz o jovem para dentro da escola. E depois que passa da idade, como que você resgata essa dignidade dele? É muito difícil, porque é a formação. É a formação. É a formação. E isso você aprende muito ali. Você aprende a valorizar o recurso que você ganha, aquele saláriozinho, como você vai fazer. Você aprende a controlar as coisas. Você tem essa autoestima, fala, eu sou capaz de fazer alguma coisa. Aqui, desculpa eu falar, que é um tema que me interessa muito. Quando você fala assim, universidade é importante, sem dúvida nenhuma. Mas o ensino fundamental e o ensino médio profissionalizante tem a maior importância para o Brasil. Veja o país desenvolvido. Mas você vê que os outros países desenvolvidos eles já não dão mais tanto aquela importância para as faculdades, mas para cursos profissionalizantes e técnicos. Mas é porque a nossa matriz está em... Isso já tem tempo, né? Já tem. Aliás, você quer ver um Senado, negócio? A gente está trabalhando nisso agora, só para o pessoal saber aí. A gente está lá no... Eu faço parte da Comissão de Educação. Sim. Eu faço a Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia e a Comissão de Relações Exteriores e Defesa. Na Comissão de Educação, a gente está estudando lá agora o ensino médio. Né? Então, vai ter uma subcomissão voltada para o ensino médio, e eu vou fazer questão de fazer parte da subcomissão, porque eu vejo aí uma época que é crucial para o desenvolvimento de qualquer pessoa, essa época do ensino médio. Que carreira eu vou ter? Né? Ali você define. Você quer ver um negócio? Futuro, né? Eu acho que nós perdemos um pouco quando nós abandonamos um pouco as exatas. Né? Fitou muito para o humano e deixou as exatas. Você veja só a importância de você atrair pessoas boas para a política. Né? Jovens bons para a política, mulheres boas para a política. Tudo isso que nós estamos falando, que você falou de ensino integral, etc., bota um político, um mau político ali, que vai dilapidar a creche, que vai dilapidar. Aí você gera um problema lá na frente. Exatamente. Você tem algum projeto específico para São Paulo enquanto deputada?
Temos, inclusive... Nesse sentido, jovens. Inclusive de educação, né? Para a educação, a gente já está trabalhando as pautas dos nossos projetos, principalmente também para essa parte de inclusão. Cada vez mais a gente tem que trabalhar essa questão da inclusão de pessoas especiais para esse mercado também, nas escolas, porque a gente já começa a ver ele desde da infância participando e também preparando ele para o mercado de trabalho, que é possível. Então, a gente já tem projetos dessa forma, porque é necessário. Cada vez mais, a gente percebe os desafios que a gente vai enfrentando em termos de educação. E não adianta, se passou dessa fase, o futuro vai estar comprometido. Então, eu penso que a gente vive uma fase, uma geração desafiadora. Nós, como políticos e empreendedores, em termos de nação. Porque se a gente for ver o jovem de hoje, ele é muito capacitado, com recursos tecnológicos, você vê a velocidade da cabeça de um jovem. Só que o que nós que estamos aqui estamos trabalhando para preparar ele para assumir esse Vamos botar mercado de pimenta trabalho. nessa conversa aqui. Mas os jovens estão ficando milionários rebolando no TikTok. Não, vou falar. Olha, eu tô falando para a plataforma, vou falar. A China. Mas veja esse você, jovem que rebolou proibiu. vai ficar velho, Oi, né? escuta, mas essa vai cair coisa. a gravidade. Ele vai ter um tempo para rebolar, depois Você vai ter que acaba. rebolar no TikTok. A gravidade é implacável. Quem entende gravidade é ele. Cadê as suas Né? dancinhas? E aí? Como é que faz? Se não tirava foto, agora eu tenho que fazer Olha o momento, é isso que eu quero chamar a atenção. O momento que nós estamos... Gente, cada um faz o que quer, do jeito que quer. Não tem nada com isso. Mas nós estamos falando de educação. Rebola, mas estuda. Exatamente. Rebola, mas preenche o intelecto. isso Não é? Porque também é difícil ser bonita, viu? É difícil, porque tem que malhar. Eu vejo... não sei falar isso porque eu não tenho essa... Não, eu tô falando... Marcos, eu já sou nazista natural em mim, né? Eu nasci assim, Eu né? nasci assim. Então, o que a gente vê, Dani, e sobretudo com as mulheres que a gente está falando aqui, vira para a direita, é para você entender que quando você faz escolhas erradas, o tempo vai passar do mesmo jeito, fazendo certo e fazendo errado. Mas para quem faz escolhas erradas, não volta. Não. Então, assim, que jovem é esse que está ganhando dinheiro tão rápido, tão fácil, né? E que, no futuro ali, que tipo de exemplo de estímulo a gente está dando? Mas aí a gente vai entrar numa Passa pauta. pelas políticas? Não, mas aí passa pela seara da política? Passa. Quer dizer que vale a pena? A gente vê também jovens ganhando muito dinheiro muito rapidamente, porém tendo muitos problemas mentais, muita depressão. A gente vê um tempo curto de sucesso. O sucesso é aquele que a gente consegue fazer conquistas periódicas e constantes e sentindo que a nossa alma, o nosso coração está cumprindo um propósito. Nós estamos cumprindo uma missão. É isso mesmo. Então, assim, você ganhar dinheiro, porque dinheiro não é sucesso. Né? Sucesso é uma constância, é uma sustentabilidade. Uma empresa de sucesso é aquela que não ganha dinheiro rápido e quebra 2, 3 meses depois, 2, 3 anos depois. É aquela que tem um legado de 50, 60 empresas centenárias que nesses 100 anos, quantos processos ela teve que passar, enfrentar e ter constâncias de vitórias. Eu entendi, mas na política, como que você seduz? Vamos voltar aqui para nossa seara. Eu fui lá pro TikTok. Como é que você seduz a esse adolescente para dizer assim, ó, olha a minha história, eu cheguei, eu até saí da terra, né? Eu cheguei até aqui. Mas como é que você seduz isso com a política? Como é que pode fazer esse caminho? Eu acho que tem que ter primeiro você mostra para ele os exemplos que você já tem. Um exemplo, eu estou citando o Nicolas, porque exatamente. Tem o Nicolas, tem a Dani aqui no estado. Você tem um jovem senador, E posso falar uma inspiração também para os jovens? As mulheres. Claro, isso aí com certeza. As mulheres e as mães. As mulheres conservadoras, porque eu falo assim, isso eu falo por experiência própria. Por que a gente tinha dificuldade de atrair mulheres, ou general? Porque as mulheres, elas eram vistas o seguinte, para você ir para a política, você tem que subir lá no palanque, você tem que subir na tribuna e gritar. Ou ser ativista, ou você tem que se transformar numa figura que você não é. Quase uma histérica, né? E assim, isso afastava muito as mulheres, principalmente do interior, mulheres de bem. E eu falo porque assim, as pessoas falavam assim pra mim, Dani, se você não for assim, você não vai ser boa pra política. Se você não for... Eu falei assim, mas se eu quiser ser uma mulher que defende os valores cristãos, que defende a pátria, que defende a família, que é delicada, eu não posso ser delicada, eu tenho que ser grossa, tem que ser isso. Mas são estereótipos que criam, eles criam. Agora você vê, quando fizemos aquele
aquela questão da apresentação da Michelle aí no Dia da Mulher, lá, É no dia 21. Aquilo ali é um Exemplo. exemplo. Mulheres que Exemplo. fazem. Então, Exato. você teve empresárias que estão fazendo. Tem pessoas que fazem. Tanto na área social. É meiga, mas como- é firme. É meiga e firme. Você quer Uma ver? coisa não substitui a outra. É. Na né? pergunta básica que você fez, né, de como atrair essa garotada, veja uma coisa que ela respondeu antes, em outra pergunta, mas muito importante, que é o propósito. Isso. Você tem um propósito. E para que a pessoa perceba a importância do propósito na vida, ou da missão de vida, como quiser, ela tem que começar lá atrás com princípios e valores. Opa. Exato. E esses princípios e valores, muitas vezes não, a gente sempre aprende em casa. É o pai, é a mãe que fala. E esse é uma coisa que o PL tem muito forte para aquelas pessoas que querem entrar no PL, né? São os Lembre valores. disso, são os Exatamente. valores. A gente defende o liberalismo econômico, a gente defende várias pautas que são contrárias à pauta da esquerda. Mas não abramos mão dos valores. A gente tem que pátria, manter a família, os liberdade, valores. né? Isso aí é muito Liberdade. importante, né, de se ter. Deus. E aí, essas pessoas que têm Espiritualidade. medo Exato. de entrar na política, porque falam assim, a política é um negócio sujo, então, olha esses valores Tem aqui que no mudar. PL, que aí Exatamente. você começa a ter esse sentido. Não, é ali que eu quero. Agora, para você perceber a importância num propósito de vida, observe todas as pessoas, Isso. né, que tiveram sucesso continuado. Não digo aquele que ganha dinheiro rápido e cai rápido porque não tem uma Fácil sustentação vem, fácil emocional vai, né? para manter ali. Exatamente, emocional. Aquele que mantém aquilo lá, que vai construindo mais coisas. São pessoas que sempre estão olhando para os outros também. Isso. São pessoas que estão fazendo alguma coisa, mas pensando, como que eu posso ajudar aqui? Como que eu posso ajudar o outro? Exatamente. É porque ninguém faz nada sozinho, né, Marcos? Tudo E aí, aí que tá trabalho de equipe. Tudo E é Perfeito. esses jovens podem participar. O jovem tem, por natureza, a vontade de mudar o mundo. Muitas vezes não sabe como. E às vezes vira sonhador. rebelde com aquilo. Não, vem cá, vamos conversar, observe ali. Você pode ter mentores, você pode ter exemplos que você pode seguir lá. Olha, eu acho que o nosso partido devia ter uma oficina nesse sentido, agora pensando aqui. Que o Tadeu esteja nos assistindo. Viu, Tadeu, aqui Uma por São Paulo, oficina- Valdemar? Olha aí que uma proposta. oficina que identifica esses talentos até para a política e para o Mas empreendedorismo. nós estamos pensando exatamente nisso aí. Essa questão do evento que nós vamos fazer com os jovens, aqueles que são ícones, né, que podem atrair as pessoas para os jovens ouvirem e pegar esses jovens e motivar num primeiro momento e eles irem multiplicando para que nós possamos identificar esses talentos. Né? Quem é que tem liderança? Quem é que tem... Exatamente. Aí você tem que ver, porque você bota uma sala com 10, 12 e deixa... Uma oficina, conversa. uma oficina Isso. de talentos, Isso, a gente uma- descobrir no PL, né? Isso. E a gente Deixa ter... rodar, você naturalmente vai levantar quem é que é quem tem esse talento. Porque quem o propósito do PL hoje, que eu vejo que está muito enraizado, é essa questão de querer mudar o Brasil, transformar o Brasil. E a gente Sim. transforma identificando talentos e cuidando das pessoas. Exatamente. Né? Eu estou somando com essa questão de oficina, né? Como que a gente quer o Brasil daqui a 20 anos, daqui a 30 anos? O que a gente espera nos vários setores? Lógico que eu sempre puxo uma sardinha para a ciência e tecnologia, porque isso aí interfere, isso aí é transversal, está em todos os lugares. Sim. Mas como que a gente quer na economia? Como é que a gente quer no empreendedorismo? Você quer ver? Como é que a gente quer? Desculpa, só, Não, em termos claro. de quando a gente fala de energia, o Brasil já tem um grid muito interessante Isso. de energia. A gente tem que, nesse partido, mostrar essa visão de futuro para que esses jovens, ou as pessoas que queiram entrar, falem assim, eu me alinho com isso, eu quero fazer exatamente Você isso vê, ó, aqui. nós quando fizemos agora o planejamento, né, na outra conversa eu disse lá, político tem medo da palavra planejamento porque engessa, né? Eu adoro. Mas a gente adoro tem que planejamento. planejar para poder saber fazer. Mas quem não sabe Nosso pra onde plan- vai, não vai para lugar nenhum. Mas é isso. Aí o planejamento do PL agora, ele tem para 2 anos, que é exatamente o foco vereadores, prefeitos, que a gente tem que fazer para fazer a base para 4 anos, e um projeto que ainda é curto, mas é um projeto para 33. Exatamente para mostrar o seguinte, o partido tem um projeto para o Brasil. Ele não é aquele troço só... De eleição. Exatamente. Só política e governo. eleição, só É governo. este governo. É, Não. tem A gente tem compromisso que com o fazer um Brasil, compromisso né? com o país. Com essa Aliás, entrega. é uma coisa muito importante ter pessoas sérias que quando a gente fala durante a campanha, quando a gente entra lá, a gente cumpre. Ou pelo Isso. menos tenta cumprir, faz tudo naquela Não promete direção. por prometer. Né? Porque o que a gente tem visto agora, né,
sem querer dar nomes, Eu já sei. mas é exatamente o contrário. A pessoa fala uma coisa durante a campanha, quando chega lá... Mas graças a Deus a internet entregou todo mundo. A internet entregou todo mundo, Hoje em né? dia tá Falou, a gente nem registrou. falar, senador. A gente já sabe o quem é pessoal quem. O pessoal já tá sabendo É, enquanto a já gente sabe. fala aqui. E o meu desejo é que esse povo seja expulso, assim, excluído do quadro de pessoas que possam representar Eles pessoas. serão cancelados. Você né? Sabe qual é o problema que tem hoje em dia? Eu chego no Rio lá, eu pego o metrô, né? Ando metrô, coisa e tal. Mas você acha que tá... Chego em casa, recebo uma foto minha no metrô, o cara fala assim, te peguei. Se eu tô fazendo um troço errado, né? Então hoje bem em que dia, você só isso que tava você andando de hoje em metrô. dia você não escapa, você Não, a tá- mídia está... guarda tudo. Agora, para quem teve méritos próprios, né? Aham. Aqui é uma mesa de sucesso. Desculpa, mas eu preciso dizer, porque eu tô aqui. É claro. Aqui, ó. Onde eu tô? Ó com quem eu tô, meu filho. Sabe por quê? Isso é grandioso, né? A gente está porque a gente alcançou, de algum modo, acreditando no mérito. Sim. Mas na política não é sempre assim. Eu quero ouvir dos dois aqui que estão com o Isso, mandato. os dois, Né? E o senhor também não vai escapar. Não. Mas para dizer o seguinte, já entendeu que lá é o coletivo, mesmo como ministro, a assinatura era sua, né? Sim. Isso, ó, mas lá depende um povo lá. E aí, como é que tá isso? O que acontece é o seguinte, você precisa, por exemplo, passar um projeto de lei, ou dentro de um ministério você coloca um decreto, você coloca algo para passar no Congresso. Aí você vai ter que conversar com as pessoas para aquilo ser aceito. Tem a maneira antiga, errada, de eu chegar lá, do pessoal... A gente está vendo algum dia, parece flashback. Eu te pago para você fazer Isso, alguma coisa, eu te ofereço um cargo, te ofereço alguma coisa. Eu não vejo isso como um futuro bom para nada. Tá. Agora, se você tem argumento, se você está defendendo uma coisa que é justa, que é correta, você convence a pessoa no argumento. Você fala assim, olha, você pode ser do partido que você for, mas esse negócio aqui pro Brasil, pro país. para a população, é bom para o país, é bom para a qualidade das pessoas que você representa também aqui. Então, você consegue fazer isso. Eu consegui fazer isso como ministro, e agora, lá no Senado, eu tenho visto também que é possível, que as pessoas estão mais conscientes da sua função de representar a população dentro daquela casa. Ou daquelas casas. Adorei. Você gostou do programa? Eu espero que sim. Ó, presta atenção. Like. Curta. Comente. Peça. A gente traz aqui. Vocês pediram, ó. Vocês pediram o senador, vocês pediram a deputada. O Braga Neto foi um sucesso, viu? Obrigado. O povo quis aqui. Então, você está aí à disposição para fazer parte desse podcast. Vira pra direita. Venha correndo. Os nossos encontros são semanais e eu te espero. Muito obrigada pela participação, Eu que agradeço. general. É uma Muito oportunidade obrigada. novamente. Obrigada, Lili. Obrigada a todos, PL. Vem pra direita, vem pro PL. Muito bom, obrigada, senador astronauta. Obrigado, parabéns a todos aqui, parabéns a todos aqueles que trabalham para o bem do Brasil. Vamos continuar a fazer isso, vem pro PL. Obrigada pela audiência, um beijo, até o nosso próximo encontro. Tchau.